E eu vou dividir com vocês nesse vídeo algumas percepções espirituais que eu tive durante esses dias em recesso, em recolhimento, mas ligado espiritualmente com todos estes acontecimentos. É muito importante a solidariedade, a assistência para os vivos, aqueles que estão sofrendo a perda dos seus bens, dos seus móveis, utensílios, aqueles que estão flagelados neste momento. E, nesse sentido, há um esforço, uma convergência de esforços para esse amparo, esse socorro aos flagelados dessa cheia. Mas há um aspecto que ele é oculto, que a gente não vê, que é o movimento espiritual que está acontecendo durante a enchente. Eu vou elencar alguns tópicos, algumas percepções que eu tive e o que nós podemos fazer para melhorar e dar uma ancoragem mais elevada para o plano espiritual que está agindo muito, muito neste momento. Primeiro ponto é nós vigiarmos, estarmos atentos para não baixar a nossa vibração pessoal e daí a vibração coletiva. É impressionante que casas que foram inundadas, bairros que foram inundados, condomínios, as pessoas tiveram que sair. Estão havendo saques, as pessoas estão indo roubar lá, roubar. Locais de abrigo, jovens meninas sendo estupradas. E alguns relatos de órgãos públicos, policiais, dizendo que todo o contingente estaria no socorro aos flagelados da cheia e que a parte mais ostensiva do policiamento estaria com um pouco contingente de pessoas. Mas isso é uma faceta, uma ponta de um movimento espiritual que está acontecendo no umbral. No momento que há uma catástrofe coletiva e há um efeito de uma causa geradora, que em grande parte é o próprio homem que está desequilibrando os elementos da natureza e o planeta tenta, através dos seus táttivas, se reequilibrar, mas essas populações do umbral inferior, elas aproveitam essa baixa vibratória coletiva para agirem. Então, está havendo, sim, um movimento espiritual negativo do baixo umbral para gerar mais pânico, mais aflição, mais medo, que é disso que eles se alimentam, do caos, da desorganização e da perda de fé. Aqueles que estão mais aflitos, negando Deus neste momento pela sua aflição. Então, primeiro ponto, manter a nossa sanidade mental, estarmos atentos, vigilantes, com toda a dificuldade que nós estamos passando. Isto é importantíssimo, principalmente para nós que somos médiuns, espíritas, espiritualistas, umbandistas, yogis. Somos médiuns trabalhadores da última hora em serviço à luz divina. Seu Tiriri nos orienta para que a gente peça preces e irradiações de outros centros de umbanda, espíritas, táttivas esotéricos, lojas maçônicas, Rosa Cruzes, todos aqueles que têm uma abertura para universalismo, que acreditam e têm como ciência a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados, que neste momento se movam num uníssono de prece e radiações para o nosso estado. É importante que os desencarnados nesta catástrofe, muitos estão embaixo da terra, soterrados, nem sabem que desencarnaram, estão aflitos, estão com medo, estão perturbados. Outros que foram afogados. Há uma parcela que, pelo desespero dos seus familiares e pela lei de atração, estão imantados nos mesmos, fazendo um efeito exponencial da aflição pela lei de ressonância
do medo e do desespero. Então, prece e radiação para os desencarnados, aqueles que estão fazendo a sua passagem nesse momento, que ainda estão imantados nos corpos, que ainda não concluíram a sua passagem. Exu Tiriri nos pede este apoio vibratório. Eu estendo isso a todos que nos escutam, possam nos ver nesse canal Universalista EAD, que levem para suas casas, para os seus centros de umbanda, espíritas, espiritualistas, esse pedido dos irmãos do Rio Grande do Sul, do plano espiritual, por prece, evangelho no lar, não no sentido de socorro a desencarnado, mas sim de irradiação de amor, de acolhimento, de compaixão, de misericórdia, que a gente faça uma corrente do bem para ancorar o plano espiritual, que nesse momento de turbulência, de tribulação, de flagelo, que ele seja mitigado ao máximo dentro da possibilidade da lei maior divina. Centros de umbanda e centros espíritas que têm manifestação de espíritos sofredores nos seus trabalhos de acolhimento, de atendimento fraterno aos desencarnados, de desobsessão, de demanda, independente do nome, que abram um canal de sintonia, de rogativa aqui com o Rio Grande do Sul, pois muitos espíritos estão precisando do choque anímico, fluídico, para despertarem do lado de lá, e outros que estão nesse levante do umbral inferior, que são movidos por uma emanação mental que os controla, de espíritos mais poderosos no campo da força mental, do magnetismo, que eles também possam ser socorridos, acolhidos e retirados dessas organizações trevosas. Tudo isso pode ser feito no trabalho mediúnico de acolhimento aos desencarnados, com a manifestação, com a psicofonia do mesmo. É muito importante o fluido dos médiuns, a força magnética do perispírito para recompor-lhe os membros, nutri-los, porque muitos estão perturbados com fome, e essas hordas do umbral inferior são dignos da nossa misericórdia, da nossa consciência, que centros espíritas de Umbanda se unam nesse momento em prol do nosso estado do Rio Grande do Sul, que é um sinal. Adventos extremos climáticos podem acontecer a qualquer momento, em qualquer localidade do planeta. Muitos médiuns trabalhando no astral em desdobramento, mesmo com as suas casas fechadas, desdobramento perispiritual. Seu Tiriri nos dá um recado que nós tenhamos confiança e não percamos a fé no alto, que nós estamos seguros e amparados, não temamos. Eu estive no supermercado há 2, 3 dias atrás, sem luz, sem água, e naquela contingência toda, o supermercado muito cheio, pessoal comprando fraldas, comprando alimentos para doar, outros para estocar em casa, desabastecendo as gôndolas sem necessidade. Cai aos meus pés um senhor, um pouco mais velho, talvez quase 80 anos, ele desmaia, não sei se um AVC, eu não sei se uma pressão subiu, não sei se uma parada cardíaca naquele momento, mas ele foi acudido pelos funcionários do supermercado. Ele ficou deitado num banco, e depois que ele se restabeleceu um pouco, ainda abalado, ainda sem expressar a consciência adequadamente, ele disse que estava com muito medo, estava com pavor de ver que ia faltar comida, e aquelas pessoas todas. E naquele momento eu tive um lapso de clarividência e vi espíritos desencarnados de baixa vibração espiritual, uma categoria muito atrasada, que estavam imantados no mesmo, pois ele abaixou a vibração e queriam, através do seu desmaio, da sua perda de consciência, na frente de todos ali naquele supermercado cheio, potencializar o medo, o desespero, a desesperança e a falta de
fé. Veja bem, a articulação inteligente das sombras nesse momento que nós estamos passando por um flagelo coletivo, como tão bem já nos disse Kardec em A Gênese, que os espíritos superiores, enviados divinos, nos alertaram que nós passaríamos, estamos passando por esses flagelos coletivos e adventos extremos que fazem parte dos desígnios maiores de evolução do nosso planeta, que mais adiante, muito em breve, uma nova terra renovada renascerá das cinzas e aqueles que aqui permanecerem estarão num estado de consciência mais altruísta, mais amoroso, mais fraterno. Não percamos a fé na possibilidade de mudança da consciência coletiva, porque quando perdemos a fé, nós perdemos a esperança interior e a partir daí a desconexão com aquilo que é divino, com o nosso próprio Ori, com o nosso próprio Deus interno. Gratidão a todos que mandaram preces, estão orando, a todos que estão direcionando suas atenções aqui para o Estado, uma profunda gratidão ao seu Tiriri, o incansável trabalhador da última hora e toda a proteção que ele está nos dando através de uma pleiade de espíritos exunizados que atuam na divina luz, levando uma tocha de luz, cada um nos locais de sombra, sombra da consciência, que somos nós mesmos, apartados de Deus, ignorando a essência divina que está em nós. Temos fé, temos confiança no amparo do alto. Em verdade, a alma nada afere, nem o ferro, nem o fogo, nem a água, nem o ar. Nada fere a alma, pois somos em essência imortais na eternidade. Meu muito, muito obrigado. Deixe os seus comentários, leve para a sua casa, para o seu centro, essa rogativa, esse pedido de preces e radiações aqui pelos irmãos do Rio Grande do Sul.